Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Simone Brito, sou coach terapeuta e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre um grande vilão que está dentro da nossa casa e geralmente nós fazemos o uso excessivo desse alimento. Sim, eu estou falando do açúcar. O açúcar que é responsável por graves problemas de saúde, várias doenças. E se você gostou desse tema, venha comigo, assista esse vídeo até o final, não se esqueça de dar um like para o YouTube entender que esse conteúdo foi importante para você. Curta, compartilhe com os amigos, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E você que está chegando agora e está se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Bom, eu quero começar esse vídeo falando das 4 principais doenças que estão diretamente relacionadas com o uso excessivo do açúcar, que são elas a diabetes, a hipertensão, as doenças cardíacas e a obesidade. Essas são as 4 principais, né? Eu nem preciso ficar falando muito sobre cada uma delas, né? Praticamente todas elas você precisa tomar medicação quando você já se encontra num quadro mais grave, né? Então, essas são as doenças que você mais tem que se preocupar, mas existem outras doenças, né? Porque aí você fica com o pâncreas sobrecarregado, né? E aí vem outras doenças, mas essas em específico. E aí eu quero falar um pouquinho da alimentação, né? Hoje, com a facilidade de pedir uma comida, né? Você acaba consumindo uma comida com uma quantidade de carboidrato muito grande. Aí você vai falar assim, Simone, mas eu não como muito açúcar, eu não sou de comer doce. Mas a quantidade de carboidratos que tem naquele alimento que você está consumindo em excesso, que vai se transformar em açúcar, também é perigoso. Então, aquele sanduíche, aquelas comidas que você acaba comendo fora, né, por conta da correria, aquele salgado, né, aquela coxinha, aquela fritura, né, aquele pão. Então, tudo isso acaba se transformando em açúcar no seu organismo. E isso vai te fazer muito mal, porque nós sabemos que o açúcar, ele é o alimento que mais inflama o seu organismo. Então, quem sofre com isso, além, né, dele trazer o malefício dessas 4 principais doenças, as pessoas que têm fibromialgia sofrem demais com o excesso do açúcar, do consumo do açúcar. Por quê? Porque fibromialgia é uma doença que te faz sentir dores no corpo todo. Por quê? Porque o seu corpo está inflamado. E quanto mais açúcar você consome, mais inflamado ele fica e mais dores você tem. Então, é um ciclo, né? As pessoas com depressão. É muito comum que uma pessoa com depressão queira comer doce, né? Por quê? Porque quando você come o chocolate, quando você come o doce, você tem a sensação de felicidade naquele momento. É como fumar um cigarro. Para quem tem o costume, ficou nervosa, vai lá, fuma um cigarro, parece que acalma. O açúcar, ele acaba acalmando mais a pessoa. Então, momentaneamente, você tem uma sensação de prazer. Mas logo depois dessa sensação de prazer, vem a culpa porque você comeu, né? Vem as dores de cabeça, porque às vezes você acaba atacando o fígado, né? Então, olha a quantidade de malefício que o açúcar traz para o nosso organismo. E nós, infelizmente, somos reféns do açúcar. Eu falo porque, apesar de eu ser fibromialgica, né, passei pelas crises da depressão, eu gosto de sempre comer um docinho ali, uma sobremesa, né? Hoje, muito menos, eu como muito menos açúcar do que antes, mas eu gosto sim de ter aquele docinho. Então, aqui ninguém tá levantando bandeira para dizer para você, deixe de comer o açúcar.
mas é lógico que você precisa sim dosar a quantidade desse açúcar que você está ingerindo, que você está colocando no seu organismo, principalmente se você tem a fibromialgia e se você é depressiva. Por quê? Como eu falei da obesidade, a pessoa com depressão, ela acaba comendo muito doce ou muito mais carboidrato, o pão, a fritura, o lanche, né? Que traz uma sensação boa momentaneamente, mas isso acaba levando também à obesidade. Por que eu falo isso? Eu sei porque eu passei por isso, fui obesa e eu chegava a comer uma caixa de chocolate, gente, quando eu tava assim nas crises da depressão. E aí eu comia e eu não sentia o prazer o sabor do chocolate. Eu tirava o papel, eu colocava na boca, era só pela questão do mastigar, né? E aí o que acontecia? Eu tinha as dores e eu não praticava nenhuma atividade física, então eu ficava sempre ociosa e sempre comendo muito açúcar e sem me movimentar, e isso foi levando à obesidade, né? Que é uma doença grave, muito grave, e que muitas vezes as pessoas não se dão conta que é uma doença. Eu tô acima do peso. Mas não tá me incomodando. Não, não é uma questão estética, é uma questão de cuidado com a sua saúde. Ninguém aqui tá falando, deixe de comer o açúcar para você ter um corpo perfeito. Não é isso. Mas diminua sim a quantidade de açúcar para que você não deixe o seu organismo tão inflamado, e que vai levar e acarretar a outros problemas e outras comorbidades, e uma coisa vai levando a outra. Por exemplo, eu cheguei a ter problema de hipertensão, então minha pressão estava alta, eu estava obesa, acima do peso, com arritmia cardíaca, né? Tudo por conta da alimentação errada, do excesso de açúcar, o excesso de carboidrato. E um erro muito frequente das pessoas é ficar muito tempo sem se alimentar. Então, por conta às vezes da correria, do trabalho, não leva um lanchinho, não leva uma fruta, né, para estar comendo ali, fica uma boa parte do tempo, às vezes 4, 5, 6 horas sem comer nada. E aí quando ela come alguma coisa, o que ela faz? Ela come o açúcar. Ela come algo que tem uma quantidade grande ou do açúcar ou do carboidrato. E isso basicamente vai ter essa mudança drástica na sua glicemia. Isso com certeza vai te dar uma dor de cabeça, vai te dar o fígado que ataca, o estômago não vai ficar legal. E aí você fala, mas que será? Não comi nada de diferente. Geralmente é aquilo que você está acostumado a comer mesmo. Mas o fato de você ter ficado um longo tempo sem comer nada, aquilo caiu no seu estômago e mexeu com o seu metabolismo, né? Então, isso porque é muito fácil você ir lá e comer uma comida pronta. O que eu queria falar para vocês é deixar de comer tudo que é muito pronto e ter a prática de fazer a sua comida, de comer mais frutas, apesar de ter a frutose, né? Que a gente sabe que também é o açúcar, mas dar mais atenção para a fruta do que para o doce, né? Eu, por exemplo, depois da bariátrica, eu gosto sim de comer um docinho, uma sobremesa, mas eu dou prioridade para as frutas. Então, jantei, quero comer alguma coisa doce, aí eu dou preferência para um melão, para uma uva, uma laranja, algo que é doce e que vai me satisfazer naquele momento. E o que eu preciso é só tirar aquele gostinho, né, da comida da boca, e você sempre quer comer aquele docinho. Simone, mas você não come doce? Como tudo fracionado, nada além do normal.
talvez por isso, depois que eu fiz a bariátrica, eu parei com todas as medicações da fibromialgia. Por quê? Porque eu desinflamei o meu corpo. Então, é fato. Eu ainda brinquei com o meu médico quando ele fez a minha cirurgia. Eu falei, doutor, quando o senhor mexeu no meu intestino, né, que eu fiz a minha foi bypass, foi o desvio do intestino, né? Quando o senhor fez a minha bariátrica, o senhor tirou a minha fibromialgia. Porque eu parei com as medicações da fibromialgia. Graças a Deus eu não tenho crises da fibromialgia mais. Por quê? Porque eu diminuí o açúcar, assim, relativamente da minha vida, né? Então, eu sou a prova viva do quanto o açúcar era prejudicial, tanto para o caso da obesidade, quanto para a hipertensão, que eu já estava tomando um remédio para pressão alta, quanto para a obesidade. Eu cheguei a ter arritmia por conta da pressão. Então, gente, eu não tinha qualidade de vida. Isso porque a quantidade de açúcar que eu ingeria era muito maior do que só experimentar um pouquinho do doce. Só matar a vontade quando você tem vontade de comer algo mais doce. Não significa que eu não possa sentar numa sorveteria. Posso, eu só não preciso tomar aquele sundae enorme que eu tomava, aquela taça cheia de açúcar. Não, eu vou lá e eu pego, eu já cheguei e consigo chupar 2 bolas de sorvete. Mas de vez em quando me dá vontade, então não precisa fazer esse uso indiscriminado do açúcar, ingerir esse açúcar que vai acabar com o seu organismo, que vai inflamar o seu organismo, que vai te trazer dores de cabeça, dores nas articulações e principalmente para você que é fibromialgico, que vai sofrer demais com esse excesso de açúcar. Bom, gente, e o vídeo de hoje ele foi muito mais informativo. Na verdade, eu tenho conversado com muitas pessoas fibromialgicas e depressivas e aí, conversando muito sobre a alimentação dessas pessoas, eu resolvi gravar esse vídeo, porque assim como essas pessoas, eu também já fui obesa, eu já fui depressiva, sofri com a fibromialgia e sofria muito pela má qualidade da minha alimentação. Então, eu resolvi gravar esse vídeo curto, falando sobre os malefícios do açúcar, para que você diminua a quantidade desse alimento. Cuide da sua saúde, como eu tenho cuidado da minha. Eu quero que você tenha a qualidade de vida que eu tenho hoje. E no final do vídeo, eu vou colocar uma foto de antes e depois, para vocês entenderem quem era a Simone antes da bariátrica, né? A Simone que tinha as dores da fibromialgia e quem é a Simone hoje. Então, se deu certo comigo, pode dar certo com você. Aí você vai falar assim pra mim, Simone, mas você fez a bariátrica. Tudo bem, eu fiz a bariátrica, mas não adianta você operar o intestino, o estômago, no meu caso foi o desvio de bypass, né? Foi o intestino. Não adianta você fazer uma cirurgia no intestino se você não muda a sua mente, se você não muda a sua qualidade, né, de alimento que você coloca na sua mesa, que você ingere, né? Então você tem que ter essa mudança de hábitos, que foi o que aconteceu comigo, né? Infelizmente, por conta de 2 cirurgias seguidas, né, eu fiz uma mastopexia há 30 dias e com 15 dias de cirurgia eu tive um início de uma pancreatite que precisei retirar a vesícula. Então eu estou aqui fazendo vídeo para vocês, estou recém-operada. Eu havia deixado 5 vídeos prontos antes de fazer a minha cirurgia, já na plataforma do YouTube, para já programado, para já sair para vocês todos os sábados. Mas eu estou aqui me recuperando da cirurgia, gravando esse vídeo para vocês, no intuito de
alertar mesmo. Eu venho conversando com algumas pessoas e estou muito preocupada, principalmente com vocês, que são o meu público, né? Que são as pessoas com depressão, as pessoas que têm fibromialgia, as pessoas que sofrem com a inflamação do corpo. E eu sei que o uso excessivo do açúcar é o que piora o quadro de vocês. Então, mesmo operada, eu não quis deixar de gravar o vídeo. Espero que vocês gostem. Fiz um vídeo um pouquinho mais curto dessa vez, porque ficar uma quantidade grande sentada para gravar e editar e tudo para mim ainda é complicado, ainda tem um pouquinho de desconforto, né, de ficar sentada. Era para ser uma cirurgia simples, foi uma cirurgia um pouquinho mais delicada, demorou um pouquinho mais de tempo, né, por conta de estar tudo inflamado. Então, ficar muito tempo sentada ainda é um pouquinho difícil para mim, mas eu quis gravar esse vídeo como um alerta para vocês. Mesmo recém-operada, eu não quis falhar de colocar o vídeo no ar amanhã, que é sábado, né? Então, eu acho que vocês que estão me seguindo no canal mereciam sim ter esse vídeo postado no canal. Espero que vocês tenham gostado. E esse é o vídeo que eu preparei para vocês com muito carinho, né? Talvez não tenha ficado tão bom quanto os outros. Tentei fazer o melhor. Tô aqui com um pouquinho de dor, tô aqui me contendo aqui, porque eu já preciso levantar. Então, gente, de verdade, obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pelas mensagens, muitas pessoas me mandando mensagem no particular. Isso é muito legal. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam, precisa de ajuda? Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você a ter mais qualidade de vida. Se eu conseguir, você também consegue. Abraço grande, fiquem com Deus. Ela não é nem de longe a mesma mulher que era há um tempo atrás. A vida mudou os planos dela, inverteu as prioridades, fez ela chorar, mas também deixou ela mais forte do que nunca.